Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanada das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados. Eles virão. Nos momentos difíceis, detente nos afetos inesquecíveis que te precederam a viagem da grande liberação. Tê-los-ás presentes, ao recordar-lhes os exemplos, a bondade e valor com que superaram as horas de tentação e de sacrifício. Reencontrarás sem dificuldade o ponto de ligação com eles, em algum recanto aparentemente esquecido da memória, no qual ainda vibram as notas do teu cântico de alegria e de gratidão, diante de algum gesto de humanidade e devotamento com que te encorajaram a lealdade e a esperança. Lembra-te deles, mas sempre que possível, não lhe peças auxílios para a obtenção de facilidades humanas que não tiveram. Rearticula-lhes a imagem no pensamento, tal qual os viste sob a carga das obrigações em que se enobreceram nos testemunhos de fidelidade e trabalho. Em seguida, roga-lhes inspiração e socorro, para que te não lhe falhem as energias no trato com os deveres que a vida te deu a executar. Solicita-lhes a presença animadora. Eles virão ao teu encontro e te falarão sem palavras articuladas da aventura que se derrama da consciência tranquila, fortalecendo-te o ânimo, sem te furtarem o lugar no banco das provas. Não te arrebatarão os pés ao espinho da urze, por saberem que o homem não faz lume na própria alma, sem o vaso da experiência, mas estender-te-ão os braços invisíveis a te sustentarem as forças na travessia da vereda escabrosa. Pouco a pouco, pelo sem fio do pensamento, te ensinarão que apenas constrói para o bem aqueles que se dispõem a obedecer e te farão sentir de tudo de bom nas sendas da terra. Vem dos que se rendem à disciplina para que a vida se faça melhor. Nos instantes de desalento, sobretudo, chama por eles os amigos cujos olhos físicos a morte selou para abri-los ao sol do mundo espiritual, e eles virão, por mensageiros de luz, não somente a fim de renovar-te o coração dolorido, mas também para explicar-te que ninguém compra a verdadeira felicidade sem a moeda do amor, lastreada pela riqueza do sofrimento. Desejo a todos uma noite de muitas vibrações positivas e harmonia. Para aqueles que não podem nos assistir ao vivo, agora neste momento, também desejo muitas vibrações positivas. Para quem não me conhece, meu nome é Simone Pape e sou trabalhadora desta casa. Então, o estudo dessa noite, o estudo que nós temos hoje, o tema central das nossas reflexões será uma passagem bem conhecida que se encontra em 3 evangelhos. Os evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Lembramos que essa passagem ela está no livro Evangelho segundo o Espiritismo como parte do capítulo 11, que irá conduzir-nos no tema Amar ao próximo como a si mesmo. Especificamente, hoje iremos refletir sobre os itens 5, 6
e 7. Então, vamos falar um pouco sobre o tema que é Dai a César o que é de César. Faremos uma leitura do item 5 na íntegra e, posteriormente, iremos refletir um pouco mais sobre o que nos trouxe Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos, então, à leitura. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta quem quer que seja, porque nos homens não consideras pessoas. Dize-nos, pois, qual a sua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles de sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 22, e Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Eram tempos difíceis. Havia uma guerra velada. De um lado, os judeus, que não concordavam e ficavam indignados em pagar tributos a César, isto é, aos romanos. Encontravam-se cativos em suas próprias terras, no seu país, dominados pelos romanos, que particularmente consideravam um povo de bárbaros. Então, aproveitando-se dessa ocasião, alguns fariseus e escribas vieram ardilosamente propor a Jesus uma resposta para este embate. E vieram eles acompanhados dos herodianos. E quem eram os herodianos? Eram um grupo de judeus que apoiavam a dinastia de Herodes e a dominação romana na Palestina. Eram verdadeiros opositores de Jesus. Por este motivo, Jesus os chama de hipócritas, porque eles sabiam que os pagamentos dos impostos não havia escapatória, que os tributos eles eram para ser cumpridos, rigorosamente pagos. De um lado, o povo sobrecarregado, e do outro, o dever tributário. Kardec, neste item, esclarece que havia nessa pergunta feita pelos judeus uma armadilha, né? Porque conforme era dada, né? Conforme fosse a resposta de Jesus, os fariseus esperavam excitar a autoridade romana contra Jesus, ou então os judeus dissidentes. Mas Jesus encontrou na dificuldade uma ocasião de esclarecimento e de resposta, dando uma lição que torna-se atemporal para toda a humanidade. A lição foi dada e ela permanece e irá permanecer, porque ela é atemporal e ela nos chega, inclusive, aos dias de hoje. Dai a César o que é de César.
E a pergunta ainda ronda: por que Kardec nos trouxe esta passagem exatamente num capítulo que possui como o título, ou se preferirem, como o tema central, amar ao próximo como a si mesmo? Vocês já se perguntaram? Eu fiz essa pergunta quando eu estava refletindo um pouco mais sobre o conteúdo desse item, né? Desses itens que eu viria trazer para a nossa reflexão aqui todos juntos, né? A César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus, nos diz a sentença. Entendamos de uma forma prática que César representa a relação direta com tudo que pertence à matéria, por consequência, ao plano físico. E a Deus representa as aquisições do espírito imortal, no sentido das aquisições dos bens conquistados moralmente, isso é, as virtudes que anelamos, que almejamos e fortalecemos ao longo das nossas sucessivas existências. Em todos os ensinamentos de Jesus existia um princípio geral, resumido sobre uma forma prática e usual. Jesus ele se utilizava em seus ensinamentos parábolas que traziam uma narrativa simples para as pessoas que ali o ouviam, que compartilhavam com ele esses momentos de aprendizado. Então, quando Jesus é interpelado pelos fariseus e os escribas a respeito do pagamento dos tributos, Jesus é bem claro na sua resposta: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exatamente com uma afirmativa de quem são esta imagem e esta inscrição. Quando ele pede para que eles apresentem a moeda, né, o denário, eles mostram o denário e Jesus é bem claro de quem são esta imagem e esta inscrição. E aí, trazendo para os nossos dias atuais, né, quando a gente faz essa separação, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, será que a gente já consegue realmente fazer essa divisão, o que é realmente aquisição minha como espírito imortal e o que é do mundo, o que é passageiro, o que é do físico e do material, né? Será que nós já sabemos agir dessa forma, de forma prática, separando as nossas ações e entendendo que o nosso dia a dia ele é composto de vários momentos para o nosso aprendizado, para que a gente possa fortalecer esse aprendizado, né? Então, assim, será que a gente já percebe essas ações práticas no nosso dia a dia? Será que a gente já executa, já consegue captar essa diferença? O que pertence à matéria e o que pertence ao meu espírito imortal? Qual é o primeiro mandamento? Amarás, vocês lembram, né, do primeiro mandamento? Vamos lá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, estabelecendo assim uma estrutura na qual podemos identificar a plenitude do amor como o tema central de nossa vida, como espírito imortal. Então, assim, quando eu entendo e faço essa separação, o que é do plano físico, o que não me acompanha após a morte do corpo físico, e o que é a aquisição minha como espírito imortal. É para que nós ainda recalcitramos no erro, na rebeldia,
ou então na fé vacilante, essa mensagem é para todos nós. Como eu falei, ela é atemporal. Ela não se restringe apenas no conceito do que é material e do que é do espírito. Jesus, ele relembra, inclusive, no Sermão da Montanha, a regra de ouro, que vai estabelecer aí uma conduta moral para que a gente possa seguir como regra geral em nossas vidas. E qual é essa regra de ouro? Que vem a ser uma regra de conduta para que a gente possa assumir em todos os nossos relacionamentos, né? Tudo aquilo, portanto, que queres que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Esse princípio, ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, a uma outra pessoa, toda violação de seus interesses, como bem nos diz Kardec lá no item 7 desse capítulo. Assim, prescrevendo o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeite os seus, na família, na sociedade, de uma forma geral. E é por isso que nós lemos: preserve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos de forma geral. O que nos acontece quando não pagamos os tributos? Continuamos a ser taxados e os juros eles vão se acumulando. Então, reflitamos bem, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Somos espíritos imortais, vivendo atualmente uma experiência material. O que eu vou levar comigo quando a morte me visitar? São exatamente aquilo que eu vou adquirindo moralmente através do exercício das virtudes, o fortalecimento das virtudes. Então, a mensagem que Jesus deixa aos nossos corações hoje, na noite de hoje, é: faça e doe o seu melhor. Desta forma, vamos percebendo que quanto mais realizamos o bem, estabelecemos uma sintonia e tudo flui para o fortalecimento das virtudes em nós. Na dúvida sobre como devemos agir, pense bem, pense o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Obrigada a todos e, mais uma vez, uma boa noite e fiquem com Deus. Vamos elevar nosso pensamento, mentalizando Jesus, Mestre amado, Irmão maior em nossa existência. Tu que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a caminhar com os passos seguros pela fé, fortalecida na certeza de que tudo passa. A verdade de que somos espíritos imortais, criados para a felicidade relativa, e que a vida não cessa quando a morte física vem nos visitar. Abasteça-nos com o pão, que é o alimento da alma. Orienta-nos, Jesus, a nossa jornada ao encontro de nosso Pai. E guia-nos por seu Evangelho, para que possamos construir uma corrente de amor a iluminar os nossos corações.
Ampara, Mestre querido, a nossa jornada e guia-nos como tendes feito, porque ainda somos como ovelhas perdidas. Mas que hoje aqui estamos dispostos a nos melhorar. Que o bom ânimo, a disposição, a fé e a perseverança possam ser um exercício constante para sermos servidores humildes, conforme tu nos exemplificou. Que as vibrações emanadas dos seres angélicos recaiam sobre a nossa humanidade e também nos nossos lares, trazendo-nos bênçãos e levando a cada coração aqui sintonizado o sentimento de paz que irá nos unir para que possamos agir como verdadeiras cartas vivas. Que o amor infinito de nosso Pai nos ampare hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus.